Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial. E desta vez a nossa conexão é com o Paraná, com a cidade de Laranjeiras do Sul, onde está a Joyce Fabrício. A Joyce é administradora, empresária, professora, ela é diretora do Correio do Povo do Paraná, também do jornal Laranjeiras do Sul e do jornal Extra de Guarapuava. Para conversar junto comigo com a administradora Joyce está Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem e faz parte da coordenação nacional da BPW. Tudo bem, Alessandra? Rogério, vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, trabalho com gestão em imagem profissional e sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando do movimento, o Movimento Solidário Empresarial surgiu nos tempos que estamos vivendo, com a crise viral, onde nossos negócios, na nossa vida, foram impactados, né? Então pensamos, eu, Ana Paula e o Rogério, sozinhos. Aí criamos esse espaço, esse canal para todos. Espaço que a gente traz diversos profissionais de diversas áreas para dar dicas, para contar o que está passando e para todos nós superar juntos. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Ana Paula Rodrigues Pontes, do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, empresarial e participar do movimento que a cada conversa busca auxiliar empresários, empreendedores, pessoas que estão buscando a passar por esse que somos mais fortes. Rogério. Acho que você está com o microfone fechado, Rogério. O Rogério está com o microfone está fechado. Desculpe, só para eu ter que me apresentar de novo. Obrigado, gente. Desculpe, nossa falha técnica. Então, eu sou Rogério Bon, sou administrador, sou professor universitário de pós-graduação, sou palestrante na área de inovação, empresas familiares, tenho 9 livros editados, sou consultor empresarial, desenvolvi há tempos consultoria há 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E para bater papo com a gente está a Joyce Fabrício, administradora. Seja muito bem-vinda, Joyce. Muito obrigado por teres te disponibilizado a conversar com a gente. Obrigada eu pelo convite, Rogério. Quero cumprimentar a minha amiga Ana Paula, quero cumprimentar a Alessandra. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Obrigada. Joyce, nós estamos passando por um momento onde todos estamos impactados. E tu és uma pessoa que tem conexões com vários ambientes diferentes, ambiente empresarial, ambiente da educação e os profissionais, através das tuas conexões com a administração. Na tua percepção, quais são os principais impactos que ainda estão acontecendo e que tu estás percebendo, seja nos teus negócios, seja nos negócios das pessoas com quem tu estás envolvida, aí no Paraná e nas regiões que tu tem mais contato? Olha, a gente percebe de início a dificuldade de adaptação a esse modelo digital. Então, o meu negócio na área de comunicação, como é um serviço considerado essencial, a gente não precisou fechar as portas totalmente durante os meses mais pesados ali de abril e maio, mas a gente entende que todo mundo tinha que dar a sua contribuição. Então, ainda que a gente faça parte do grupo de atividades essenciais, nós também adaptamos o horário, o home office para quem foi possível e uma série de questões para não haver aglomeração, para não haver risco, né? E isso foi numa cidade pequena, e aí eu acho que o Brasil e o mundo estão repensando essas práticas,
até que ponto foi necessário, né? Porque a pandemia chegou aqui em julho, o primeiro caso que nós tivemos. Então, foram 90 dias, assim, não só de perda econômica, porque por mais que a gente continue trabalhando, vocês imaginem o impacto que a pandemia está tendo no meio publicitário, né? Por uma iniciativa nossa e de vários clientes, os contratos foram suspensos. Não fazia muito sentido você divulgar o seu empreendimento, seja no nosso jornal impresso, seja no nosso site, se a sua loja está fechada, se o seu negócio não está podendo atender. Então, a gente teve um impacto econômico forte, sim, né, da ordem aí de 30%, 40%, mas o que mais me marcou, assim, foi a questão psicológica das pessoas, né? Muita fragilidade, assim, agora todo mundo vai morrer, agora as doenças psicossomáticas, assim, aparecendo de uma forma muito intensa, e mesmo casos de depressão, casos de síndrome do pânico, a gente teve que tratar, né? Então, esses foram os principais impactos, mas muito mais por conta da forma como tem sido conduzida a pandemia do que necessariamente a realidade do que está acontecendo. Então, esses foram os impactos que eu observei assim de início. Agora, de âmbito geral, o Paraná foi um estado que administrou com muito cuidado as suas ações. Então, não houve assim, medidas extremas sem necessidade, né? Foi se fazendo uma coisa um pouco mais pensada. Tanto que está entre os 5 estados assim, com os índices mais positivos no país. Agora a gente não sabe até quando vai, né? A questão toda é essa, porque são questões para avaliar aí na frente, mas a gente tem maturidade hoje de não tentar ver uma bolinha de cristal e ver onde isso vai parar, sabe, Rogério? Joyce, a questão é adaptação. A questão é a gente, de alguma forma, mudar a nossa rotina, mudar os nossos negócios. Tu tens alguns negócios na área de comunicação que já vinham sofrendo transformações ao longo dos anos, né? Acho que a área de comunicação, nos últimos 5, 6 anos, talvez tenha sido uma das áreas que mais se transformou. Que tipo de adaptação vocês tiveram que ter nesse momento, em função da pandemia, alguma coisa que acabou se acelerando e que, de repente, se modificaria mais lentamente? Eu acho que, no caso especificamente da nossa atividade jornalística, toda a questão de entrevistas, das fontes, de catalogação da informação, ela foi obrigada a passar a ser feita dessa forma como nós estamos fazendo aqui, né? Então, não é possível, e a gente também tem muito cuidado na área, por exemplo, da economia, os professores da economia, quando nós vamos fazer qualquer matéria assim, mais pesada, geralmente são pessoas acima de 40, 50 anos e algumas do grupo de risco. Então, a gente precisou adaptar a coleta de informações para que seja sempre... E muita gente não quer dar entrevista virtual, não quer fazer, às vezes não sabe lidar com essa tecnologia. Então, isso acarretou assim, uma aceleração, adaptação nossa e das nossas fontes também. Outra questão que eu vejo assim, que veio para ficar é a forma de comunicar. Hoje a gente já tem feito muita entrevista em vídeo, já tem feito lives também para tentar, por exemplo, com os prefeitos da região, para fazer um painel de como é que está sendo conduzida a pandemia em cada região. Isso não era do nosso métier, a gente sabia que ia chegar, mas ia demorar um pouquinho mais, né? E assim, a parte estrutural das empresas, pelo menos a gente observa aqui, ela não estava preparada. Então, eu tive que triplicar a minha banda de internet, que melhorar toda a qualidade da infraestrutura, talvez até meio sem poder, mas não tinha como trabalhar sem fazer essas medidas. Então, as empresas aqui da região estão sobrecarregadas e, assim, se oscilar o sinal aqui daqui a pouquinho é por conta disso, tá? A gente ainda está nessa adaptação. E aí, assim, como vender? Como vender publicidade, propaganda
no meio desse pessimismo meio generalizado que a gente está vivendo. Então, a gente está descobrindo isso no dia a dia, sempre é um aprendizado, mas a questão vamos focar na prestação de serviços, vamos focar no como a marca está contribuindo para esse momento, e não vamos fazer força para fazer promoção ou para vender alguma coisa assim desse nível que era o tradicional, né? Aí a gente começou a trazer alguns clientes de volta. Vamos contar a tua história, vamos procurar fazer um trabalho assim um pouco mais de esclarecimento. Então tem sido uma adaptação, uma descoberta diária, sabe? Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Joyce, muita gratidão por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje. A Joyce, que é nossa conselheira, que representa o Paraná, né, no Conselho Regional de Administração, e uma pessoa muito ativa no desenvolvimento de atividades para as mulheres administradoras, principalmente, mas não somente, né, conselheira Joyce? E trazendo um pouquinho para esta questão também, trazer um pouco da experiência, como está sendo para as mulheres administradoras que estão também passando por essa transformação em questão de conhecimento, em questão de até mesmo de eventos, de programações que não foram realizados, se está havendo algum tipo de adaptação, de melhoria voltado para essas questões? Excelente colocação, Ana. Eu agradeço a oportunidade de também poder falar um pouquinho sobre isso. A minha relação com a administração e com as mulheres na administração, ela é quase umbilical, porque também é a minha história, né? Um pouquinho da minha história. Então, assim, em relação ao conselho, a gente tem a Câmara da Mulher, e nosso trabalho tem sido muito de motivação, de passar materiais e sugestões de como lidar com esse momento, esses relatórios que a gente tem recebido da análise de cenários pós-pandemia, isso a gente tem compartilhado. No Conselho Federal, e você faz parte desse movimento também, a gente iniciou um trabalho de estruturar a participação da mulher administradora no sistema CFA-CRAs, assim, por meio do nosso grupo ali, pequenininho, começamos a construir tanto documentos como propostas de eventos digitais, para que realmente a mulher administradora possa, como diz o Rogério, se adaptar a esse novo momento e, ao mesmo tempo, fortalecer, porque se nós somos 52% da população brasileira, e na universidade esse número é ainda maior, existe uma ausência sentida, uma lacuna do papel da mulher na gestão, né? A nossa colega Vera aí de Porto Alegre tem falado muito nessa questão de que a gestão desse momento de crise, de pandemia, o estilo feminino, se a gente pode chamar assim, de gestão, tem sido muito, muito importante para lidar com esse momento, que é justamente essa atenção aos detalhes, essa atenção à questão mais sentimental, emocional que as pessoas estão passando. Só que vai um pouquinho além, porque eu estou terminando o doutorado agora, se Deus abençoar, faltam 6 meses aí para eu defender a minha tese, e lá eu estou discutindo justamente a mulher empreendedora, e vou colocar para vocês em primeira mão, né? A gente está criando um novo construto para discutir empreendedorismo de gênero, porque o empreendedorismo, da forma como a gente trabalha hoje no Brasil e em geral também no mundo, ele é um empreendedorismo que parte a priori daquilo que a gente já tem, e às vezes em comparação com homens e mulheres, sem problematizar a questão do gênero, né? A mulher, ela se cobra, e aí entra um termo que eu estou estudando lá na tese, que é a discussão que o Bourdieu faz muito bem, que é a violência simbólica, né?
Então, a própria mulher vai cobrar da outra que ela tenha que dar conta da casa, do filho, do marido, e trabalhar fora, e lá no trabalho ela precisa provar. Então, a gente quer trazer isso um pouco assim, não vamos partir de que isso é um dado natural e que isso é dado. Vamos discutir por que as coisas são assim, e até que ponto elas precisam ser assim. Então, eu estou muito feliz, assim, de poder estar trazendo um pouco desse pensamento mais reflexivo para o próprio sistema, e aí a gente tem lá mulheres maravilhosas, as conselheiras federais, as conselheiras regionais, as nossas participantes, administradoras, que cada uma a seu modo traz um pouquinho desse mosaico também, para que essa discussão seja profícua, né? Não seja apenas pontual e que a gente não dependa só da política, vamos dizer, enquanto negociação, mas que a gente consiga deixar para o Conselho um legado, né, conselheiro Rogério, aí, de estrutura para que as próximas não precisem começar do zero de novo, sabe? Joyce, uma pessoa que tem uma experiência muito grande também, né, na questão de empreendedorismo feminino e que foi presidente da BPW aqui em Porto Alegre, que hoje é membro da coordenação nacional da BPW Brasil, é a Alessandra Fraga, para quem eu passo a palavra nesse momento. Agora foi a tua vez de esquecer o microfone. Agora foi a minha vez. A gente combinou, né? Eu esqueci primeiro, depois eu acho, a gente combinou, Rogério. Primeiro eu quero te agradecer, Joyce, por estar aqui conosco, compartilhando teu conhecimento. Com certeza, todas as pessoas que nos ouvem, nos veem, é muito importante para todos. E tu está falando agora um tema que, como disse o Rogério, eu compartilho e vivo isso, que é o empreendedorismo feminino. E ontem, exatamente o que tu falaste agora, o que as mulheres se cobram demais e umas cobram da outra, né? Às vezes não é nem competição, é uma cobrança, já uma cultura, culturalmente, até eu cito aqui, foi a Soraya Schutel que falou numa palestra, onde que a mulher culturalmente ela já disputa, porque lá nos primórdios, esse era o trabalho dela, o homem ia caçar, a mulher ficava ali, e disputava, né, o marido, disputava tudo. E culturalmente nós temos essa disputa intrínseca dentro da gente. E a gente estava falando exatamente numa live sobre essa necessidade de mudança de mentalidade, que a gente poder não se cobrar. E isso também interfere para nós sermos boas líderes, ser boas gestoras, né? Porque nós temos que nos apoiar e também não nos cobrar, nos apoiar internamente, né? Isso vai fazer uma diferença na mudança do processo todo. Fantástico isso que tu estava falando. Então, eu vou puxar a minha fala para esse viés, e eu estava pensando exatamente sobre isso essa semana, conversando com outras líderes, com outras pessoas que trabalham com mulheres, falando o quanto já é difícil para a mulher se colocar de trabalho, tanto no corporativo ou quanto em empreender, porque muitas vezes ela empreende por necessidade, né? Não por suas habilidades, e sim pela necessidade. Já é muito difícil, apesar de sermos a maioria. Por isso, dominamos, como tu falaste, nas universidades, mas ainda nós temos muitos desafios, né? Tanto os nossos quanto externos, né, da sociedade que nos colocam. E a gente está percebendo que na pandemia vem essa questão do emocional, como tu falaste, né, está batendo muito forte. Então, muitas vezes desestabiliza mais, né? É um momento que nós estávamos mulheres em crescimento, buscando a equidade com os homens, e a pandemia chega para abalar um pouco o emocional, e somos mais afetivas, somos mais emocionais. Isso é muito bom, porque a gente auxilia, mas ao mesmo tempo pode desequilibrar para a gente crescer e seguir em frente. Isso pode retardar um pouco a nossa equidade, né? Fazer com que a gente não consiga chegar tão rápido ao mesmo nível de equidade com os homens, e a gente estava discutindo essa questão do emocional. Aí eu te pergunto, como é que tu enxergas isso?
Tu acha que isso vai nos afetar? Não vai? Tu concorda com essa minha colocação? Qual é o cenário que tu vê depois da pandemia, 2021, 2022 e assim por diante? Olha, Alessandra, eu concordo que culturalmente nós somos informadas, né, de que as emoções estão mais atreladas ao feminino. Mas, assim, sabe que na minha literatura, no meu percurso aí da construção das teorias da tese, às vezes, essa semana foi uma semana muito angustiante para mim, porque construindo o capítulo de empreendedorismo de gênero, tive que me dedicar muito às leituras feministas, né? E eu, como empresária, vocês como empresários, isso sempre foi uma coisa que passou, a gente até acha que a gente associa isso com queimar sutiã na praça e tal, e nunca foi a minha praia, sabe? Mas agora, eu acho assim, o empreendedorismo, ele é uma grande ferramenta, só que a gente precisa olhar ele da perspectiva do gênero, não só feminino. Culturalmente, sim, a mulher ela é muito mais rica. Eu consigo falar com vocês, atender um cliente e talvez aqui está fazendo a unha enquanto a gente conversa. Os homens também, culturalmente, não conseguem, né, Rogério? É uma coisa de cada vez. Eu deixo meu marido maluco quando eu começo a falar e fazer outras coisas. Ele é mais, assim, linear, né? E a gente é meio um fiozinho enrolado. Agora, a tese também é a seguinte: a gente pode libertar o homem para o meu orientador, o professor Fábio Viseu, lá da Universidade Positivo, que foi quem me convenceu a tratar esse tema de uma forma mais profunda. Ele diz sempre assim: Joyce, perceba, se você é uma mulher, e eu tenho aqui no jornal, sei lá, uns 15, 17 homens que trabalham comigo, né? Por coincidência, a maioria é feminina, a maioria é mulher, mas tem homem também, sabe? Ele falou assim: se você no jornal acaba tendo que ter uma conversa mais dura com o subordinado, naquele momento é a chefe falando com o funcionário, está tudo certo. Se você sair lá na esquina e ele bater o carro em você, e ele perceber que é mulher, mas não perceber que é a chefe dele, ele vai sair do carro com uma posição diferente, mais agressiva, mais violenta. E aí o empreendedorismo traz para nós uma relação meio paradoxal de lidar com o poder, né? Então, eu vejo que ao a gente ampliar essa discussão nesse momento, também vai libertar o homem para poder... Por que a emoção tem que ser uma coisa feminina? E por que a razão e a organização, o racional tem que ser masculino? Não pode ser coisa das pessoas, né? Não pode ser coisa do ser humano. Então, eu acho que é nesse caminho que eu espero contribuir para que a gente vá e também que, após a pandemia, esse debate passe a ser um pouco mais assim, que a gente deixe de fazer um círculo vicioso. A gente é mais emocional, então a gente é mais frágil, daí a outra cobra. E eu acho que, pelo menos lá no conselho, né, Ana, a gente tem muito claro onde a gente quer chegar, nós temos clareza nos nossos objetivos. Nós queremos aumentar a representação e a participação da mulher. Então, vou te dar alguns dados. No campo organizacional, nós somos 14% das CEOs no país, sendo, de novo, metade da população. Na política, a mulher representa 13% dos cargos eletivos. Isso dados aí de 2018. Então, não dá para continuar. Eu não vou entrar aqui, e também é uma construção para mim, né? Discutir os temas feministas mais pesados, como aborto, como as licenças, como as questões assim que são de cunho social muito amplas. Mas o que eu digo é que enquanto forem homens que estiverem lá no poder legislando sobre o nosso corpo, sobre os nossos direitos, os nossos deveres, estamos mal. Então, como empresária, eu tenho tido assim um cuidado muito grande de construir essa equidade de gênero aqui dentro, e também não de uma certa forma privilegiando a mulher, porque a gente pode correr o risco de fazer a discriminação contrária, né? Não vou, não, é o homem, eu não vou. Não, vamos ter uma equidade, mas, por exemplo,
eu não posso não contratar uma mulher, porque os meus colegas empresários falam, né? Mas você sabe, 120 dias de licença maternidade. E eu digo, sim, mas assim, se a gente não olhar isso, daqui a pouco a humanidade vai acabar, porque existe uma certa premissa de que se um ser humano, se a gente quer se desenvolver enquanto um grupo, né, uma sociedade, a gente vai ter que entender que a mulher precisa desse espaço. Mas a sociedade, e aí onde eu estou angustiada, que eu vou compartilhar com vocês, é quando eu fui me deparar com os números da violência contra a mulher. Gente, são coisas assustadoras, sabe? Eu tenho 2 filhas também, uma de 23, outra de 13, e aí você começa a entrar numa angústia muito grande, porque a pandemia, e você sabe bem disso, né, Alessandra, ela jogou lá para o alto os dados da violência doméstica. Então, assim, há muito que se avançar, e a gente espera que exista uma discussão de ampliação desse espaço sem a necessidade de haver tanta política de cota, tanta possibilidade de, vamos dizer assim, deixar de ser um Estado laico e passar a trazer questões pontuais e religiosas para dentro da discussão. Mas eu acho que é um caminho sem volta, né? Na Argentina, por exemplo, enquanto existia aqui no Brasil um movimento dos homens do Congresso querendo reduzir a cota de 30% das mulheres na política, que, aliás, a cota de gênero que está na lei, gente, eu fiquei surpresa de descobrir o seguinte, ela não é uma cota de gênero que tem que ser 30% de mulheres, é no mínimo 30% de cada gênero. Então, dali a pouco, lá no futuro, quem sabe nós vamos ter que brigar para que tenha 30% de homens, no mínimo, no partido. Mas a Argentina já chegou em 50%, né? Então, eu acho que é positivo esse avanço, mas eu espero que não seja sempre por meio de lei. Porque quando você faz uma lei dizendo que uma pessoa tem que dar lugar para uma mulher grávida ou para uma pessoa idosa no ônibus, a terceira pessoa que chegar, a nossa educação diz assim, não, mas já está ocupado a cota. Então, a gente transforma as coisas em lei e deixa de trabalhar isso como um costume, como uma educação, um respeito para o semelhante, sabe? Eu sou uma otimista. Eu vou só fazer um complemento, eu concordo extremamente contigo, eu acho que isso é muito importante. E aí o Rogério falou da BPW, né? A BPW é uma associação internacional, é Business Professional Women, ela tem há mais de 90 anos, e ela é uma associação que surgiu, o que eu gosto de falar, e é a raiz dela. Ela é uma associação feminista, mas o feminismo da raiz, onde ela quer simplesmente a equidade, mostrar que nós somos iguais, a gente não quer privilégios, a gente quer simplesmente a igualdade, né? Homens e mulheres são iguais e eles não têm que ser, né, um ter prioridade, o outro ser rebaixado, não é esse o objetivo, tanto que hoje ela está fazendo o aniversário de 90 anos, e eu acho que essas associações, esses espaços têm que buscar realmente espaço dentro da política. Nós conquistamos esse ano a BPW para o Brasil, vai estar no G20, né, com 2 representantes do Brasil, com Itamaraty. Então, são esses pequenos espaços que nós vamos buscando representatividade e galgando o nosso espaço na sociedade, na política, né, no corporativo. Eu acho que é assim que a gente vai fazer a diferença, não querendo ser prioridade, né? Nós somos minorias, mas a gente não quer continuar sendo minoria e ter essa diferença, a gente quer ter a igualdade. Fantástico, obrigada. Eu só queria complementar e falar da associação, que eu gosto muito dela exatamente por isso, porque ela vai por esse teu viés que tu falaste. Alessandra, Joyce, Ana Paula, na verdade o grande desafio que nós sempre tivemos, agora na hora da pandemia mais ainda, é trabalhar junto para conseguir superar todos os desafios. Eu acho que o momento é esse, né? É de se dar as mãos, é de se usar as redes de apoio, é de cada vez mais ter empatia, se colocar no lugar do outro, com o olhar do outro, porque não é só apenas eu me colocar no lugar do outro com a minha mentalidade, eu não vou conseguir entender pelo que a outra pessoa está passando, mas
Isso vale para a questão de gênero, isso vale para a questão de diferenças sociais, isso vale para tudo. Inclusive para quem muitas vezes critica aqueles que continuam a trabalhar na pandemia. Ora, eu tenho meus negócios, eu não posso parar de trabalhar sob pena de eu não conseguir sustentar a minha família. Do mesmo modo, as pessoas que criticam aqueles que estão muito preocupados apenas com a questão da saúde. Ora, as pessoas têm o direito de se preocupar com a sua própria vida. Então, a questão é essa, né? É a gente ter um grande exercício de tolerância, sempre. Mas nesse momento de pandemia, me parece que ainda mais do que nos outros momentos. Nós estamos chegando ao final do tempo da nossa conversa e eu gostaria de convidar a Ana Paula e a Alessandra para deixar a sua mensagem e depois convidar a Joyce para transmitir um recado final aí para quem está nos vendo e nos ouvindo através dos nossos canais. Então, Alessandra Fraga. Joyce, muito obrigada. Eu acredito que as tuas palavras vão auxiliar muitas pessoas, mulheres empreendedoras, homens, né? Porque aqui é como disse o Rogério, aqui é a igualdade dos gêneros e a gente tem que se unir todos para a gente conseguir vencer essas dificuldades, né? Que é inédita. Gratidão por estar aqui com a gente. Ana Paula. Muita gratidão, conselheira Joyce, por estar aqui representando as administradoras, representando as mulheres, também representando a tua classe dentro da tua profissão, trazendo várias informações construtivas para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Eu fiz uma live exatamente para uma empresa chamada Conteúdo Ativo, trazendo justamente essa questão, o tema era o poder do feminino no empreendedorismo, e levando à reflexão justamente isso, da questão da igualdade, da questão do fator que cada um tem uma forma de vivenciar também. Não podemos criticar aquelas empreendedoras que não querem somente produzir, mas também tem a tua opção de ter a tua parcela de cuidado com a casa, com a família, e é claro que essas pessoas não conseguem ter a mesma quantidade de produtividade de outras pessoas que não têm esta responsabilidade, e são questões que a gente precisa trazer como reflexão e cada um colocar dentro da tua vivência, da forma que consegue se adaptar às suas experiências e suas possibilidades, né? Porque nós, graças a Deus, que temos pessoas ao nosso lado que entendem toda essa questão, não podemos impor a nossa realidade em pessoas que não têm a mesma realidade que a gente tem, né? E a gente tem que lidar com todos os fatores, que não é somente uma visão sistêmica de um todo, que a gente precisa desenvolver em várias linhas, né? Te agradeço muito e que a gente possa cada vez mais desenvolver pessoas, desenvolver seres humanos melhores, para que a gente possa refletir como estamos educando os nossos filhos, para que a gente consiga ver a mudança também a partir deles, porque também não adianta a gente tentar lidar e tratar essa situação agora, tratando diferente os nossos filhos por questões de gêneros, não é? Muita gratidão, que possamos cada vez mais sermos melhores seres humanos em todos os setores da nossa vida. Gratidão. Joyce Fabrício, administradora, empresária, professora, diretora do Correio do Povo do Paraná, do Jornal de Laranjeiras do Sul, do Extra de Guarapuava e conselheira do Conselho Regional de Administração do Paraná. Que mensagem tu deixa para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento? Primeiramente, quero deixar uma mensagem de muito agradecimento a vocês três. É uma oportunidade, né, que a gente tem de poder participar, de poder trazer a nossa mensagem. E, assim, eu sei que é um trabalho que vocês fazem de forma voluntária, admiro muito. Acho que vocês estão de parabéns, Alessandra, Ana, Rogério. Então, a minha mensagem final, acho que condiz muito com o que foi colocado ao longo da nossa conversa. A gente precisa discutir gênero ainda, né? Eu tenho esperança que vai chegar um momento em que essa discussão se torne relevante, porque quando essa igualdade, como a Alessandra colocou, estiver calcada, o que a gente vê em países mais avançados, onde o homem, por exemplo, tem o direito à licença maternidade da mesma forma que a mulher, talvez a gente não precise ter um debate exclusivo ou ter situações diferenciadas para as mulheres. Também quero fazer eco com as palavras da Ana
de que o importante é focar na juventude, é focar na educação das crianças, porque se essa educação for calcada em princípios e valores de respeito, de afirmação, sem dar só o carrinho para o menino e a bonequinha para a menina, nós vamos construir uma sociedade mais igualitária, mais equitativa, de alguma forma, né? Eu acho que a gente tem um caminho, como a Ana falou, falta ainda muita reflexão e a gente não pode sair a priori julgando quem pensa diferente, né? Eu dou uma palestra chamada Mulheres na Gestão, Histórico, Desafios e Tendências, e em algumas situações as meninas no final da palestra vêm falar, professora, mas e se eu não quiser trabalhar, né? E eu tive que modular a palestra de novo para dizer isso. O que a gente está dizendo aqui é que você tem o direito, não é que você é obrigada, é que você tem o dever, né? Tá tudo certo. O combinado do casal, da família, é o que vale, não é? Que agora todo mundo precisa ter. Agora, a gente não pode cercear a mulher e acordá-las para essa questão, né? Se o seu marido diz para você, aprendi isso recentemente, tá, gente? Não pense que isso foi a história da minha vida, porque eu também tinha meus vieses, né? Mas hoje, se você fala assim bem do seu marido e diz assim, não, meu marido me ajuda em casa, opa, tá tudo errado, né? Ele come, ele usa roupa, ele usa a casa da mesma forma que você. Então, os combinados podem passar. Não é que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas tem que existir essa percepção de que a casa é dos dois, de que os filhos são dos dois, né? A gente cansa de ver nas organizações, e hoje eu sou muito criteriosa com isso. Por que na minha pesquisa, 90% das vezes que uma criança fica doente, é a mulher que vai faltar no trabalho para levar o filho ao médico? Será que tem que ser assim? Será que o nosso trabalho é sempre menos importante que o do nosso companheiro, que ele não pode fazer esse papel? Então, eu acho que quando a gente vai trazendo essas questões à tona, nós começamos a fazer com que mais reflexões surjam e que aí, Alessandra, voltando no nosso início, né, a mulher passe a não cobrar tanto da própria mulher, mas perceber que é o posicionamento dela que vem contribuir de uma forma para manter esse status quo de dificuldades, né? Também, Rogério, falar em tolerância, num período que a internet ela é tão matadora, como é que tem um termo novo agora? Lacradora, achei ótimo. Lacradora, né? Então, se você é um discurso dissoante daquele meio, você corre o risco de ser, assim, massacrado, banalizado por ter uma opinião diferente. Então, é preciso que a gente se pergunte, né, o que a gente está construindo, porque não vou lembrar, não quero entrar nesse detalhe agora, a gente está encerrando, mas a questão daquela criança que teve que fazer um aborto porque foi durante 4 anos estuprada pelo tio, e a gente tem pessoas no Brasil indo lá defender, dizendo que ela não pode fazer isso, e mais, dizendo, uma senhora assim, mas será que ela não tem culpa? Como é que ela se comportou assim? Então, essas coisas me deixam muito preocupada, sabe? Há muito que se avançar. Mas eu acho que cada um vai passar por esse mundo deixando um tijolinho na construção de uma consciência melhor, né? E eu espero que vocês me ajudem a repercutir quando eu terminar a tese. Faço questão que vocês me deem a opinião também, me ajudem a melhorar esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Joyce, pelas tuas palavras, pelas tuas reflexões. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Alessandra. E a gente vai encerrando, então, esse nosso bate-papo. E logo, logo, estamos de novo com mais uma conversa aqui no Movimento Solidário Empresarial. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.